Queria convidar vocês a fechar os olhos, que a gente pudesse orar nesse momento. Sim, Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, Pai. Te agradecemos porque nós sabemos que a tua presença ela é palpável entre nós, Pai. Pai, nós te honramos, nós te adoramos, nós te louvamos, Pai. Não pelo aquilo que o Senhor pode fazer, mas sim pelo aquilo que o Senhor é. Pai, eu oro, Senhor, que os nossos corações, Pai, sejam corações sensíveis como uma terra fértil, Pai. Para que toda semente que caia hoje, Pai, nessa manhã, Senhor, venha frutificar em nossos corações. Que nada seja em vão, Pai, que nada saia de um ouvido para o outro, mas que nós possamos absorver aquilo que o Senhor quer falar para nós, assim como um filho atento que ouve o Pai. Repreendo toda distração, Senhor, para que o Senhor possa fluir, assim como o Senhor já está fluindo no nosso meio. Venha fluir feito rios de águas vivas, Pai. E eu te peço, Senhor, que tudo que seja ministrado nessa manhã, Pai, que tudo venha prover do Senhor. Não me permita falar algo que não seja da Tua vontade, Pai, mas que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Pai. No nome santo de Jesus, que apague todas as luzes dos homens, Pai, e apenas a Tua luz venha brilhar sobre nós. No nome santo de Jesus, amém. Amém, irmãos. Nós estamos caminhando no livro de Marcos. Eu queria convidar vocês a estarem abrindo lá em Marcos 6, no versículo 51. E antes de mais nada também eu gostaria de pedir perdão antecipadamente para vocês, porque sexta-feira eu passei muito mal e a minha voz simplesmente sumiu. Eu ainda estou me recuperando, então talvez a minha voz falhe em algum momento, eu dei uma tossida aqui, né? Mas eu preferi honrar com o meu compromisso estar aqui e eu sei que Ele vai prover. Então qualquer coisa eu já peço perdão antecipadamente. Amém? Então vamos lá, vamos abrir, a gente está caminhando nos evangelhos, né? Nós estamos em Marcos agora, em Marcos 6, versículo, agora a gente estaria no 51, mas eu vou ler desde do versículo 45, porque eu quero retroceder um pouquinho para que a gente possa entrar no contexto. Então a gente vai ler do Marcos 6, 45 até o final. Enquanto vocês abrem, esses dias eu estava vendo uma entrevista de um homem, que esse rapaz, ele ajudava pessoas a transformar os seus livros em audiobooks. Então, todos os seus livros escritos, esse homem ele ajudava pessoas a transformar o livro em audiobook. Principalmente livros que eram relacionados a biografias. E ele estava contando nessa entrevista que ele estava ajudando um presidente americano a poder transformar a sua biografia, então, em um audiobook. E o livro desse presidente americano tinha em torno aí de umas 700 páginas. Então ele disse que ele teve que sentar com esse presidente, teve que conversar com ele para entender aquilo que era significativo o suficiente para poder entrar no audiobook. Aquilo que realmente tinha relevância, que era significante. E esse presidente, que eu não vou citar o nome dele aqui, ao longo da história dele, ele acabou se envolvendo em algumas polêmicas, né, durante a carreira política dele. E quando chegou na parte dos escândalos, ele disse para esse homem assim, né, olha, eu acho que essa parte não precisa estar. Eu acho que nós não precisamos colocar essa parte. Eu acho que as pessoas, elas não vão querer saber dessa parte aqui. E aí o homem, ele vira e fala, né, presidente, eu acho que as pessoas, elas vão comprar o seu audiobook justamente para saber dessa parte. É relevante o suficiente, é significante, precisa estar na sua biografia, faz parte da sua história. Né? No final, eles acabaram colocando tudo. Só que a pergunta de início que eu queria deixar para vocês é, se vocês fossem escrever uma biografia de vocês, ou se alguém fosse escrever uma biografia de você, o que você gostaria que estivesse lá? O que você gostaria que escrevesse sobre você? E eu acredito que você gostaria que estivesse os seus highlights lá, né, os seus melhores momentos, né?
Mas vamos ler Marcos para a gente entender. Marcos 6, voltando um pouquinho no versículo 45, para eu dar um contexto, diz, né? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos. Eu quero parar aqui, depois eu vou ler o restante. Mas aqui é muito interessante, por quê? Porque Jesus, ele não avisa os discípulos que eles iriam passar por uma tempestade. Jesus, ele direciona os discípulos a irem de um lugar para o outro. Porém, ele não fala para os discípulos que eles iriam passar por uma tempestade. E eu me pego pensando, às vezes, muitas vezes na nossa história, se você não sabe a direção exata do plano A de Deus para a sua vida. Porque talvez ao longo da sua história você recebeu alguma promessa do Senhor. Talvez ao longo da sua história você recebeu algum sonho pela parte do Senhor. Porém você não recebeu a direção exata para que você concretizasse esse sonho. Talvez você não recebeu a direção de como realizar essa promessa que Deus lhe deu na sua vida. E por que Jesus ele faz isso? E eu creio que Jesus, talvez ele não conte todos os detalhes do processo, porque talvez nós pensaríamos que nós não seríamos capazes de realizar ou de prosseguir. Então Jesus ele não avisou os discípulos que eles passariam por uma tempestade, apenas os avisou, vocês vão de um lado para o outro. Por exemplo, o pastor Mauro ele não está aqui, mas eu acredito que talvez lá no primeiro dia da conversão do pastor Mauro, talvez ao longo da trajetória dele, ele foi recebendo promessas, vai ser um grande pastor, talvez, liderar igrejas, Só que talvez se chegassem no Mauro ali no comecinho e falassem, olha Mauro, tudo isso vai acontecer, mas para tudo isso acontecer, você vai passar por isso, aí vai acontecer isso, aí infelizmente isso, aí vão te trair aqui, aí isso. Aí talvez o Mauro olhasse e falasse, melhor não, eu acho que eu não vou conseguir então. E talvez ele não tentasse. E hoje, pela glória de Deus, nós estamos aqui com um grande pastor, numa grande igreja. Mas muitas vezes Deus ele não conta os detalhes, eu acredito, da nossa vida, porque justamente nós pensaríamos que nós não aguentaríamos, nós não iríamos conseguir passar. Então Jesus ele direciona os discípulos, vocês têm que ir de A para B. Porém Jesus não nos fala que eles vão passar por uma tempestade. E a primeira coisa importante que a gente precisa entender aqui é, os discípulos, eles estão atravessando o mar em um ato de obediência a Jesus. E então o vento vem contra eles, o vento vem contra os discípulos. E a gente tem um conceito como cristão, que quando nós estamos, talvez vivendo na obediência de Deus, que o vento ele vai estar a nosso favor, não é verdade? Então a gente pensa assim, se Deus ele me pediu para fazer algo, e eu estou sendo obediente fazendo aquilo que Deus pediu para eu fazer, vou ter a sensação de que o vento ele vai estar a meu favor, não é? Mas não é o que a história mostra aqui. A história mostra que num ato de obediência, no momento de obediência dos discípulos, respeitando uma palavra que Jesus deu para eles, o vento está contra eles. O vento está contra os discípulos. E então Jesus ele entra no barco e a tempestade ela se acalma. E antes ele fala, o eu sou. E essa frase a gente vê ela aparecendo lá desde o Antigo Testamento, quando Deus ele tem um encontro com Moisés através da chama ardente.
Então Deus ele se revela para Moisés sendo eu sou. Eu sou. E Jesus então ele continua se revelando na história, continua revelando quem ele é. E hoje Jesus continua se revelando para nós. Jesus ele continua se revelando na nossa história, sendo guerreiro para as nossas batalhas. Jesus ele continua se revelando na nossa história, sendo água nos lugares secos. Jesus ele continua se revelando na nossa história, sendo a força na nossa fraqueza. Só que quando nós pensamos que nós já conhecemos Jesus o suficiente, que nós já sabemos o suficiente de Jesus, parece que a vida dá um shift, né? Ela muda de direção e ela transiciona. E você começa a viver novas experiências com Deus. E você começa a ter novas revelações, novas faces de Jesus. Porque Ele é infinito em suas características. Então você percebe que você não o conhecia completamente. E aqui no texto fala que os discípulos, eles ficaram assustados e maravilhados com isso. Os discípulos, eles já tinham visto Jesus curar leprosos. Os discípulos, eles já tinham visto Jesus ressuscitar mortos. Mas algo fez com que eles ficassem surpresos e maravilhados. Algo de novo aconteceu, algo surpreendeu eles, apesar de tudo aquilo que eles já conheciam sobre Jesus. E aqui é importante, como eu estava falando, a gente entender, os discípulos, eles estão em um ato de obediência a Jesus, ao atravessar o mar, que Jesus havia dado em relação a eles. E quando a gente se converte, existe uma premissa, que muitas vezes não é uma premissa verdadeira, que eu não sei se ela foi vendida para você, talvez na sua conversão, né? Muitas vezes a gente pensa que quando eu aceitar a Jesus, quando eu começar a caminhar com Jesus, eu não vou ter mais problema. Quando eu aceitar viver com Jesus, eu não vou ter mais dor. Isso não é uma premissa verdadeira, né? E eu não sei se essa premissa foi vendida para você, mas muitas vezes essa premissa faz com que nós não vivemos a verdadeira mensagem do Evangelho. E então aqui a gente vê que ao longo da nossa caminhada, o vento estar contra nós não significa que Deus está contra nós. Na verdade, é o contrário aqui, né? O vento estar contra nós simboliza que Deus está a nosso favor. O vento estar contra nós simboliza que nós estamos em um ato de obediência a Deus. O vento estar contra nós não significa que nós estamos em desobediência. Isso, né, quando as coisas começam a dar ruim, eu lembro na Copa, né? Na Copa do Mundo eu brinquei, né? né? Perdemos, faltava 4 minutos, né? Que quando a gente tomou aquele gol, eu até brinquei com a minha família, eu falei, poxa, a gente tomou um gol, faltava 4 minutos lá. Aí normalmente a gente sempre culpa alguém, né? Aí minha família falou, poxa, o Alisson lá tomou aquele gol, né? Um chute e toma o gol, mano. É inacreditável. Aí a gente falou, cara, ele deve estar em pecado, né? Porque não é possível. E aí a gente tem às vezes uma premissa de que se algo de ruim está acontecendo comigo, é porque eu estou fazendo algo de errado, né? Mas a gente vê aqui que os discípulos estavam em obediência a Jesus. Eles estavam obedecendo a palavra. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha história é que a resistência é o lugar da manifestação da palavra de Deus em nossas vidas. A resistência é quando a presença do Senhor ela é manifesta nas nossas vidas. A resistência nos leva à revelação. Então, quando o vento traz sobre você resistência, ele também vai trazer revelação para você. E normalmente, a palavra de Deus, quando ela é confirmada na sua vida, ela vai trazer junto algo que vai resistir à sua vida também. Por quê? Porque eu entendi que tudo que Deus ele é a favor, o diabo ele é contra. Então, se você não está sofrendo resistência na sua vida, é porque talvez você não esteja em obediência a Deus. Porque a resistência revela obediência a Jesus. A resistência revela que existe algo que o diabo não quer de jeito nenhum que aconteça na sua vida. Mas por que o vento, então, por que o vento, Gabriel, ele tem que vir contra mim para mostrar que eu estou sendo obediente?
que o vento por que Deus ele permite então o vento vir contra? Por que Deus ele permite a resistência sobre mim? Porque se o vento ele estiver a seu favor, quando você chegasse no destino final, você ia pensar que você chegou no destino final porque você sabe fazer as coisas sozinho. Porque você, pela força do seu braço. Se o vento ele está a seu favor, quando você chega no destino final, você vai agradecer o vento, você não vai agradecer a Deus. Mas Deus ele permite que o vento venha contra você para te mostrar que a única coisa que vai fazer você ser bem-sucedido na sua vida é a presença de Deus que existe dentro de você. E não é a força do seu braço, não é a sua força, mas é pelo eu sou. A força na sua fraqueza. E passar por resistência, irmão, todos nós vamos enfrentar momentos, sabe, de resistência em nossa vida. Não leve isso como algo ruim, como algo negativo. Mas sempre que você sofrer resistência, pense que você está sendo obediente, talvez, à palavra de Deus. E no versículo 48, fala que ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. E ele enxerga todas as coisas, sabe? Ele enxerga a sua dor. Ele enxerga o seu sofrimento. Ele enxerga as suas dificuldades. Jesus, ele sabe aquilo que você está passando. Jesus, ele conhece o íntimo e mais profundo do seu coração. Jesus, ele vê quando você chora e você pensa que ninguém vê. Jesus, ele vê as suas lágrimas caindo. Jesus, ele inclusive sabe aquilo que você esconde e pensa que ninguém sabe. Ele sabe, ele vê. Ele sempre está presente. E pode parecer que não, mas ele sempre está presente, ele sempre vai estar presente. Porque ele sabe sempre o que é o melhor para nós. E Jesus, ele olha para você hoje, ele fala isso. Ele está presente. E eu estava pensando nesse trecho de Marcos 6, e Marcos, ele não era um dos discípulos de Jesus, né? Não sei se você sabe disso. Marcos, ele conta para nós, Marcos, ele escreveu essa história, esse livro, e Marcos, né, os evangelhos existem, né, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo João, e todos eles, na visão de cada um deles, fazendo um compilado daquilo que eles acham mais significante, com maior significância, para eles poderem colocar nos livros, para poder contar os feitos de Jesus aqui nessa terra. Então, eles tiveram que selecionar aquilo que eles achavam que era importante, e aquilo que não era, para que pudesse entrar em cada evangelho. Então, João ele fala, né, que seria impossível colocar tudo aquilo que Jesus fez em um livro, tamanho tantas coisas que Jesus havia feito, era impossível. O Wikipédia cairia do ar, né? Tamanho tanta coisa que Jesus fez. E então todos tiveram que selecionar aqueles que eles achavam mais significantes para colocar no livro. Então Marcos, quando ele está escrevendo, foram muitos anos depois que Jesus foi embora, né? E depois Pedro é aquele que está narrando o livro de Marcos para Marcos. Então não é Marcos que está contando o que viu, mas é Pedro contando para Marcos aquilo que ele viu. E aí, eu gostaria que você abrisse lá em Mateus 14, 22. Para a gente ver uma coisinha. Enquanto você abre, então aqui, né, os discípulos, esses caras, eles escreveram o evangelho, mas nem todos são discípulos. E eles tiveram que fazer um compilado daquilo que eles acharam que era importante. Então, alguns deles contam as mesmas histórias, porque eles estão tentando revelar o entendimento de quem eles tiveram, de quem é Jesus. Então, eles selecionam as histórias que eles acham interessante para poder tratar essa revelação de Jesus, quem Jesus é. E Marcos e Mateus, eles contam a mesma história desse dia.
onde eles passam pela tempestade. E vamos ler comigo, porque eu queria que você prestasse atenção e você notasse o que tem de diferente em Mateus que a gente não achou em Marcos. Tá? Então vamos lá. Terminando a refeição, ele insistiu em que todos os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. E em seguida, subiu uma montanha onde podia ficar sozinho e orar. Tudo igual até aqui, né? E ali ficou até a tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles. Andando sobre o mar, gritaram apavorados. Andando sobre o mar, aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. A mesma frase, que é um fantasma. Gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Tudo igual até aqui, certo? Só que olha aqui. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se foi, e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Então, o que tem de diferente na história de Mateus e de Marcos? É que na de Mateus está contando que Pedro andou sobre as águas. E na de Marcos não conta que Pedro andou sobre as águas. Só que olha que interessante. Pedro está falando então as suas memórias de Jesus no livro de Marcos. Mas quem conta que Pedro andou sobre as águas não foi Marcos, foi Mateus. E aí eu te pergunto, gente, se vocês andassem sobre as águas, vocês deixariam de fora isso da sua biografia? Pensa comigo, você transcendeu a leis da natureza. Você está andando sobre as águas. Cara, se um dia alguém escrever uma biografia sobre mim, e eu ter andado sobre as águas, você não deixa esse cara deixar de fora que eu andei sobre as águas. É incrível, é algo sobrenatural. É algo importante, é algo significativo, algo que precisaria estar dentro de uma biografia. Então eu fico pensando, eu comecei a me perguntar, por que Pedro, ele deixa de fora que ele andou sobre as águas na biografia dele? Por que você acha que Pedro ele deixou de fora essa parte? Já parou para pensar sobre isso? É a mesma história. Só que Pedro deixa de fora. Ele falou: Marcos, coloca essa parte aí não. Quem falou que Pedro andou sobre as águas foi Mateus, não foi Marcos. E talvez a primeira coisa que a gente possa pensar aqui seja, talvez Pedro ficou com vergonha, né? Porque lá no versículo 30 fala: mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se foi. E ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Então talvez Pedro aqui ficou com vergonha, né? Ele começou a afundar, talvez Pedro deixou de fora, porque ele ouviu a palavra de Jesus, mas né, ele viu o vento, ele viu as ondas ali, e ele decidiu ficar de fora. Só que, o que acontece? Se você está andando sobre as águas, você afunda, você tem uma oportunidade de escrever a sua biografia, e você deixa de fora, isso, primeiramente, né, qual que foi o primeiro ensino que a gente pode tirar daqui? É que muitas vezes Deus ele fala conosco. Jesus, ele nos entrega palavras, né? Só que quando nós olhamos para o vento, quando nós olhamos para a tempestade, nós começamos a afundar, assim como Pedro ele afundou. Só que a gente vê que Pedro, na verdade, ele não estava andando sobre as águas, mas Pedro ele estava andando sobre uma palavra de Jesus, no qual Jesus disse: venha.
Pedro andou sobre essa palavra. Então, quando Jesus ele tem uma palavra para você, aí é que você então anda sobre as águas. Porque, na verdade, você não está andando sobre as águas, você está andando sobre uma palavra de Jesus. E você não está pisando no impossível, você não está pisando no nada, mas você está pisando em fé, debaixo de uma palavra de Jesus. E quando nós pisamos nesse prédio aqui, quando nós vivemos o impossível da compra desse prédio aqui, é porque nós estamos pisando debaixo de uma palavra de Jesus. Então, quando nós vemos, a gente vem aqui e a gente paga as contas, não é porque a gente tem dinheiro, mas é porque nós estamos debaixo de uma palavra de Jesus sobre essa igreja. E existe uma palavra de Jesus sobre você também. Então, Deus, ele tem uma palavra para você. E se Jesus, ele tem uma palavra para você, vai até o fim. Pode parecer que o dinheiro está estranho, vai até o fim. Pode parecer que a cura está distante, vai até o fim. Pode parecer que a restauração e a reconciliação estão distantes, vai até o fim. Então Pedro, ele começou a afundar, Senhor, salva-me. E eu pensei, eu comecei a imaginar aqui Pedro e Marcos conversando, naquela resenha. Os dois sentados trocando uma ideia. E aí eu imaginei, aqui Marcos falando, Pedro, cara, você precisa colocar isso daqui na sua biografia, mano. Você andou sobre as águas, isso daqui é incrível, isso daqui é significante. Você precisa pôr isso na sua biografia. Sabe, Jesus andar sobre as águas é uma coisa. Agora um ser humano andar sobre as águas, Pedro. Jesus era homem, mas era Deus em forma encarnada, Mas você andar sobre as águas é algo sobrenatural, é algo incrível, Pedro. Você precisa colocar isso. E aí eu imagino Pedro, lá com Marcos. E aí eu imagino, Pedro, aqui eu já consigo ver que naquele momento já passou muito tempo, desde que a história aconteceu, que Marcos escreveu muito tempo, já anos depois de que Jesus havia ido embora. Então ali eu imagino Pedro, Marcos escrevendo, e Pedro mais velho. Eu imagino Pedro mais maduro. Eu imagino Pedro mais sábio, com mais sabedoria. Eu imagino Pedro sabendo mais quem é Jesus, por aquilo que ele é. E aí eu imagino Pedro falando assim, Marcos, isso não é significante. Não coloca o que aconteceu quando eu saí do barco. Marcos, não precisa colocar isso. Não conta para eles, Marcos, o que aconteceu quando eu saí do barco. Versículo 51, eu imagino Pedro virando para Marcos e falando, Versículo 51 fala, lá de Marcos 6. Então subiu num barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Imagino Pedro falando, Marcos, não é significante o que aconteceu ali quando eu saí do barco. Marcos, não coloca o que aconteceu quando eu saí do barco, mas coloca o que aconteceu quando Jesus entrou no barco. Isso era significante para Pedro. O mar, a tempestade, ela não parou porque Pedro saiu do barco. A tempestade não parou porque eles ficaram tensos durante a noite. Não importa que Pedro saiu do barco, não importa que eles ficaram tensos. A tempestade não parou porque Pedro saiu. A tempestade não parou porque eles ficaram tensos. A tempestade não parou porque Pedro foi até Jesus. Mas a tempestade parou porque Jesus foi até Pedro. E isso é o Evangelho. Não é que eu sou tão bom que eu me achego até Deus. Não é que eu sou tão glorioso. Não. Eu não adoro a Deus porque eu saí do barco. Eu adoro a Deus porque foi Ele quem entrou no barco. A tempestade não parou porque Pedro saiu. A tempestade parou porque Jesus entrou no barco. E eu quero falar que o barco que nós estamos aqui, essa igreja, esse barco, está se movendo porque Jesus está aqui. E eu não vou a lugar nenhum se Jesus não for. E isso vale para a sua vida também. E talvez muitos tenham pregado para você que você só precisa
saber andar sobre as águas. Que você só precisa dar um passo de fé no impossível. Só que o que Pedro mostra para mim aqui é que mais importante do que o passo de fé no impossível que você vai dar é quem vai estar lá. Mais importante do que você pisar nas águas é aquele que vai estar com você, que vai entrar no barco. E é interessante, né, que Jesus ele já havia acalmado uma tempestade antes, né? Só que ele teve que declarar paz para acalmar. E dessa vez ele só entra no barco e liso. E o que é significante para você? O que é significante na sua biografia, que seria contado sobre você? O que é significante para a sua vida? Você já convidou Jesus para entrar na sua vida? O que é significante em um emprego para você? Você já convidou Jesus para o seu emprego? O que é significante em um relacionamento para você? Já convidou Jesus para os seus relacionamentos? Já convidou Jesus para o seu emprego? Já convidou Jesus para o seu círculo de amizades, de amigos? Já convidou Jesus para dentro da sua empresa? Você já convidou Jesus para a sua vida? Porque o ensinamento que eu tiro é que, independente daquilo que eu possa fazer, independente de qualquer coisa que eu possa fazer na minha vida, é que o que mais importa, o que realmente é mais significante é aquilo que Jesus, ele já fez numa cruz por mim. Mais importante que qualquer coisa que você possa fazer na sua vida, o momento que Jesus ele entrar na sua vida, isso vai se tornar a coisa mais significante da sua vida, de toda a sua história e da sua família. Isso. Jesus. E Jesus então ele envia os discípulos e para a tempestade e por um propósito. Né? Mas o versículo 52, né? E aqui Jesus ele não fala nada, né, na tempestade. É engraçado porque ele havia acalmado da outra vez, ele declarou paz. E dessa vez ele não falou nada, sabe por quê? Porque Jesus nos mostra que a presença dele nos basta. Então ao entrar no barco a tempestade cessou. Aqui Jesus nos mostra que a presença dele em nossas vidas é o suficiente. E Jesus ele envia então os discípulos para a tempestade por um propósito. E no versículo 52 fala assim: pois não tinham entendido o milagre dos pães e seus corações estavam endurecidos. E quando eu li isso daqui pela primeira vez, há um tempão já, eu não entendi nada. Eu falei, caramba, o que tem a ver o milagre do pão com o milagre do barco? O que tem a ver os corações deles estarem endurecidos? Pois não tinham entendido o milagre dos pães e seus corações estavam endurecidos. Já parou para pensar sobre isso? Faz algum sentido para vocês? O milagre dos pães tinha acabado de acontecer. Jesus aqui, ele tinha acabado de alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus, mulheres e crianças, ou seja, que nem entravam na conta, né? Eram 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças. E aí, então, logo depois desse milagre, ele envia os discípulos. E é interessante que ele fala, seus corações estavam endurecidos, porque eles não haviam entendido o milagre dos pães. E Jesus, ele fez aqui a multiplicação através do lanche de uma criança, que sequer entrava na conta. Isso daqui simboliza para mim que muitas vezes Jesus ele faz os maiores milagres nas nossas vidas através de pessoas que nós achamos insignificantes. Porque aquela criança sequer entrava na conta de Jesus. E a gente começa a ver que o mundo ele celebra tudo aquilo, é tudo invertido. O mundo celebra tudo ao contrário. O mundo só celebra status. O mundo só celebra coisas que nós não celebramos. O mundo celebra a vontade da nossa carne. O mundo celebra os nossos desejos, o nosso eu. Só que o reino, ele é totalmente invertido. Totalmente. E Jesus aqui, ele não usa o lanche de um homem que entrava na conta, mas Jesus usa o lanche de uma criança que sequer entrava na conta. Que Jesus ele me mostra aqui que todo mundo tem o seu papel.
que o corpo, ele tem o seu papel. E que você é aquilo que Jesus fala para que você é. E não o que os outros falam que você é. E aqui ele usou o lanche de uma criança. E eu vou celebrar aquilo que a palavra de Deus fala para mim que é significativo. E Pedro me mostrou hoje que mais significativo do que qualquer coisa que eu possa fazer ao longo da minha vida é aquilo que Jesus ele já fez por mim numa cruz. E aí o que tem a ver então o milagre dos pães com o milagre do barco, com os corações deles estarem endurecidos? É porque eles acabaram de viver um milagre extraordinário. E eu gostaria que você olhasse para trás da sua vida. Você começasse a reparar quantos milagres Jesus ele já operou na sua vida para que você pudesse estar vivo aqui hoje. Jesus ele havia acabado de multiplicar, de alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas através do lanche de uma criança que sequer entrava na conta. E aí aqueles discípulos, então eles vão para a tempestade. E aí então eles vão para um próximo problema. E pelo problema ele ser diferente do anterior, eles esqueceram daquilo que eles haviam acabado de vivenciar com Jesus. E o que acontece em nossas vidas? Deus ele opera milagre em nossas vidas. E quando nós vamos para uma nova estação, e nós enfrentamos um novo problema, nós esquecemos da providência que Deus havia feito na anterior. E nós esquecemos. E aí você começa a ficar preocupado de novo. Você começa a ficar com medo de novo. Você começa a achar que não vai dar certo de novo. E nós nos esquecemos quem Jesus é. Mas a mensagem dos pães, a mensagem o fato deles estarem com o coração endurecido, é porque eles não entenderam o verdadeiro propósito do milagre. Porque toda vez que Deus ele opera um milagre em nós, não é para mostrar o seu poder, mas é para revelar quem Ele é. Então se você sabe quem Ele é, você não vai ter medo. Se você sabe quem Ele é, você sabe que a providência vai vir, a provisão vai vir. Você sabe que Ele está sempre do seu lado. Se você sabe quem Ele é, você sabe que você anda debaixo de uma palavra dEle para a sua vida. E nessa manhã eu quero liberar uma palavra de fé e de encorajamento para vocês. Porque muitos de nós deixamos de sonhar e de nos mover. Só que, deixa eu falar, é impossível a gente viver os sonhos de Deus para a nossa vida se nós vivermos no automático. Porque senão a gente começa a sonhar a partir do momento daquilo que é cabível aos nossos braços e nós conseguimos fazer sozinhos. Existe uma frase do Billy Graham que ele fala assim: se o Espírito Santo fosse removido da igreja moderna, 99% daquilo que é feito poderia continuar sendo feito. Porque muitas vezes nós temos estratégias, nós nos movemos na força dos nossos braços. Só que a grande verdade é que quando o natural ele se esgota, que o sobrenatural ele começa. E Deus ele ama usar homens improváveis. Sabe por quê? Porque é onde a glória dele fica clara. Onde a gente começa a entender que seria impossível homens e mulheres terem feito se não fosse através dele. A gente olha para a história de José, por exemplo, e a gente tem a plena convicção de que Deus usou aquele jovem. Porque seria impossível fazer o que ele fez. Seria impossível viver o que ele viveu. Seria impossível conquistar o que ele conquistou. E tem muita coisa, e se tem uma coisa, na verdade, que Deus abomina, é soberba. Por quê? Porque a soberba precede a queda. O orgulho precede a queda. Por quê? Porque alguém que é orgulhoso é cheio de si. E alguém que é cheio de si não consegue ser cheio de Deus. Então Deus ama usar homens improváveis. Porque esses homens improváveis sabem que eles não são. E que eles dependem do eu sou. Então Deus tem prazer em confundir aqueles que pensam que são. E Deus tem prazer em levantar aqueles que pensam que não são. E aí tem uma outra frase lá do Bill Johnson. Ele fala assim, ó: a fé, ela tem duas partes. A primeira é a convicção da existência de Deus. Embora até o diabo creia. Tem essa convicção. A segunda
é a confiança na natureza de Deus. Irmão, crê em Deus, até o inferno crê e teme. Se você crê em Deus, amém. Mas você está na sua base mais superficial de fé que você pode ter. Agora, confiar na natureza de Deus é, digamos, o que separaria homens de meninos. Confiar na natureza de Deus é o que leva alguém, por exemplo, como Abraão, a sair da sua tenda e ir para algum lugar que ele nem sabia onde era, porque Deus pediu. Confiar na natureza de Deus é o que leva Abraão a usar o seu filho como sacrifício vivo, porque Deus pediu. Confiar na natureza de Deus é o que leva Pedro a abrir mão da sua indústria de pesca, depois do maior milagre financeiro que ele havia visto. Confiar na natureza de Deus é o que leva a Paulo, depois de um encontro no caminhar com Deus, a largar tudo e de perseguidor do Evangelho se tornar um propagador do Evangelho. Irmão, confiar na natureza de Deus, muitas vezes, vai nos colocar em apuros. Mas deixa eu te falar uma coisa e guarda isso. Correr riscos com Deus é o lugar mais seguro que você pode estar. Correr riscos com Deus é o lugar mais seguro que você pode estar. Paulo correu riscos com Deus. Se tornou o apóstolo do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento é escrito por Paulo. As revelações da Nova Aliança, na sua maior parte, foram reveladas por ele, da qual a gente consegue ler as epístolas de Paulo. Pedro aceitou correr riscos com Deus. O apóstolo da igreja primitiva. Foi revestido pelo Espírito Santo em Atos 2. Se moveu no profético. Pedro pregava, milhares de pessoas eram convertidas. Pedro andava, pessoas eram curadas no nome de Jesus. José aceitou correr riscos com Deus. Foi feito cativo, foi escravo, foi esquecido por todos. E quando alguém se lembrou dele, ele voltou a governar e a viver a promessa que Deus havia feito para ele anos atrás. Davi aceitou correr riscos com Deus. Foi perseguido por quem mais honrou. Foi perseguido por quem mais amava. Juntou um exército de valentes de homens que eram rejeitados por todos na época. Quis o que ninguém queria. Foi morar onde ninguém queria morar. Até que a promessa se cumpriu. Voltou ao palácio. Voltou ao governo. Se tornou rei. A gente é encorajado pelo testemunho desses homens. Mas a gente negligencia o processo. O final é a recompensa de uma jornada de confiança na natureza de Deus. O final é uma recompensa de uma jornada sem barganha, sem fazer contas com Deus. Deus, se fizer sentido, me mostra o caminho. Se fizer sentido, eu vou. Não, venha. No meio do caminho eu te explico, confia. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mas Ele fará o que a palavra diz. Caminhar com Deus, irmão, não significa que você vai ter todas as respostas da sua pergunta. Muitas vezes a sua mente ela não vai ser saciada. Mas eu abro mão do direito de entender. E eu começo a viver aquilo que Deus falaria que eu viveria. Como que vai acontecer? Não sei. Mas Deus pediu para eu ir, eu vou. Deus pediu para eu correr, eu corro. Deus pediu para eu pular, eu pulo. Deus pediu para eu parar, eu paro. Deus pediu para eu avançar, eu avanço. E aí, se o louvor quiser ir subindo, eu já estou encerrando. 2 Coríntios 20, 22 diz: Pois quantas foram as promessas de Deus? Tantas temos em Cristo, sim. E por isso, meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Irmão, em outras palavras, que a Bíblia está dizendo aqui, é porque para cada promessa que Deus te deu, Ele já deu o sim dele. A promessa ela não vai ser validada depois que ela foi dada. Ela já foi validada no momento que ela foi feita. Deus ele não te prometeu algo para depois pensar se Ele vai fazer. Deus ele validou no momento que Ele te prometeu.
E a Bíblia diz que da nossa parte é o amém. Você sabe o que significa o amém? Assim seja feito. Assim seja. O que a Bíblia está dizendo, irmão, é que faz o fácil. Deixa o impossível que eu faço. Coloca o cajado, deixa que o mar eu abro. Fala com a pedra, deixa que a água eu jorro. Vai até o gigante, deixa que eu derrubo. Só não adora outros deuses, deixa que no meio da fornalha eu vou dançar no meio do fogo com vocês. Você percebe que em vários momentos da Bíblia, esses homens, eles aceitaram o convite de Deus e viveram algo com Deus, mas em nenhum momento Deus, ele fala que nós seremos poupados da espada. Fala que nós seríamos poupados do fio da espada. Em nenhum momento Deus fala que nós seríamos poupados dos leões. Fala que nós seríamos poupados da boca dos leões. Deus, ele permite que nós chegamos até lá, mas Deus nos livra quando nós chegamos lá. Então, para eu viver o sonho de Deus, voltar a me mover e viver os sonhos, existe um princípio: confiar na natureza de Deus. E a grande verdade é que o medo nada mais é do que a expressão de dúvida. Eu não sei se, não sei se eu vou conseguir, tenho dúvida se vai acontecer. Não sei se eu vou ter dinheiro, tenho dúvida se haverá provisão. Não sei se eu vou conseguir cuidar da minha família. Tenho dúvida se Deus é zeloso pela minha família. Faz sentido? Toda a expressão de medo vem junto uma expressão de dúvida. Só que quando você conhece quem Ele é, quando você sabe quem Ele é, tudo muda. Estou enfrentando dificuldades, eu sei que Ele é inabalável. Estou enfrentando escassez, eu sei que Ele é a provisão. A fonte de toda a provisão, eu não sei para onde eu devo ir, eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se eu vou ser curado, eu sei que Ele é a cura, que o sangue dEle derramado naquela cruz do Calvário há mais de 2000 anos, levou todas as enfermidades. Eu não sei do meu futuro, eu sei que Ele é o Pai da eternidade. A grande verdade é que você só sente medo caminhando com Deus se você esquecer quem Ele é. E naquele momento os discípulos esqueceram quem Jesus é. Queria te convidar a ficar de pé. E hoje eu te faço agora novamente a mesma pergunta. Se alguém fosse escrever uma biografia sobre você, o que estaria lá? Será que a gente está cheio de si para não estar cheio de Deus? O que será que é significativo nas nossas vidas? O que será que realmente vale para nós? O que será que realmente eu quero colocar para que os outros leiam? O que será que vale o meu legado? Eu queria orar por você. Que a gente possa se esvaziar de todo o nosso eu. Pedro nos ensinou algo incrível aqui. Nada vale se Jesus não estiver presente. Nenhuma história vale se Jesus não estiver no meio dela. Nada vale. Eu queria convidar você que quer receber uma oração, a vir aqui à frente. Você que acha que você está cheio de si demais para estar cheio de Deus. Se você quer abrir mão do seu eu, se você quer novamente começar a viver os sonhos de Deus, a se mover nos sonhos de Deus. Se você acha que você precisa confiar mais na natureza de Deus, Ele é o Pai, Ele é o nosso Pai. E existe uma palavra, uma promessa sobre cada um de vocês. Feche seus olhos. Sim, Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor está em nosso meio, Pai. Nós sabemos que nesse barco o Senhor está presente, Pai.
Pai, nos livre de todo o nosso eu, Senhor. Nos livre de todo o nosso ego, Pai. Nos livre de todas as vezes que nós queremos construir a nossa história com o nosso eu e não com o Senhor, Pai. Pois o Senhor é o roteirista da nossa história, Pai. Pai, no nome santo de Jesus, Senhor. O Senhor possa dar um entendimento em nossos corações, Pai, daquilo que realmente vale a pena viver, Pai. Pai, que nós sejamos homens e mulheres que vamos viver os Teus sonhos nessa terra, Pai. Pai, que nós venhamos confiar na Sua natureza a ponto de não ter medo, Pai. Pois nós sabemos que quando o Senhor caminha conosco, o Senhor é a nossa provisão. O Senhor é a fonte da nossa vida, Pai. Não há nada, Pai, mais que possa satisfazer o nosso eu, Senhor. Em nome de Jesus, nos preencha com Teu amor, Senhor. Nos preencha com a Tua bondade, com o Teu eu, Pai. Nos esvazie de nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, vem aqui à frente, você que quer receber oração, o louvor vai estar cantando. Você que tem alguma enfermidade também, vamos estar orando. Queria convidar os líderes, pastores para estar orando também aqui na frente. O louvor vai estar aqui.